tudo, e você, meu querido? Tudo ótimo, graças a Deus, Que bênção. Estando com Deus, está com tudo, né? com certeza. Maravilha. E você, como é que você está? Eu estou bem, tranquilo. Hoje está uma noite gostosa aqui em Mairiporã. Estou falando aqui de Mairiporã, São Paulo. Maravilha. Eu aqui da BH, mineirinho de BH. Aqui tá Mineirinho, calor. é? Aqui tá um calor. O frio foi embora e o calor chegou naquele jeito. Sim, aqui hoje também está bem fresquinho. Faz dias que eu não fico assim, de manguinha sem blusa, sabe? Porque durante o dia faz um tempo bom, mas à noite esfria bastante. Hoje está gostoso o tempo. Aqui é assim, não tá aquele calor gostoso, não tá calor mesmo, sabe, hoje. Sim, Mas tá bom, tudo faz parte, né? A gente sai do sim, frio, veio o calor. Mas é sim. isso aí. Boa noite para todos que estão chegando. Hoje nós temos uma live com uma temática bem importante. A gente vai falar bem sobre a terapia TRG, né? Terapia do reprocessamento generativo. Eu convidei a Dalva para junto a gente poder falar bem dessa terapia que chegou e quem já conhece já sabe da sua eficácia. Muitos já estão cogitando, pensando, analisando, porque é nova, não tem tanto conhecimento, mas tem despertado muita curiosidade, né? E, e hoje o nosso objetivo é traduzir de forma mais simples possível como que ela funciona e responder as 10 principais perguntas que às vezes nos fazem e muitas das vezes são a dúvida que muitas pessoas têm. E às Verdade. vezes tem resistência à terapia baseado nessas perguntas, né? Às vezes, não, deve ser isso e eu não quero, né? E não que seja errado, talvez, as técnicas que vão ser faladas aqui, tá? Mas às vezes, eu não quero porque essa abordagem eu não acredito. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, que às vezes é o que está impedindo, talvez, você que ainda não fez, talvez de conhecer também e poder estar recomendando para uma outra pessoa. Então, com certeza, é um momento especial. Eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Gleison Rodrigues, sou Master Terapeuta TRG e venho trabalhando com essa abordagem. Já trabalho com atendimento de pessoas já quase toda a minha vida, mas agora com essa técnica maravilhosa, com essa terapia maravilhosa, onde tenho ajudado bastante pessoas e conhecido bastante pessoas, ouvido a história de muitas pessoas, né? Como é fantástico quando você vai conhecendo a história das pessoas, como as pessoas superam, como aquilo que aparentemente não superaram, mas quando você ajuda a superar, são histórias fantásticas, extraordinárias, né? Sim. Que são pessoas que passaram por coisas que a gente olha assim, como que foi possível essa pessoa suportar, passar por isso tudo. E passou e vem, e a gente tem a honra e o privilégio de poder ajudá-las a lidar com isso, para que possam continuar florescendo na vida, porque a vida é linda, a vida é maravilhosa, e quando Verdade. nós nos resolvemos emocionalmente, nós nos tornamos ainda mais extraordinários para o outro, né? Quem é resolvido emocionalmente é bênção na vida do outro. Né, Verdade. Dal? Pode se apresentar Sim, também? sim, eu sou Dalva Arouca, Master Terapeuta também, TRG, e é isso mesmo que você está falando, né? É, E nós estamos falando de uma terapia, nós gostamos das outras também, não temos nada contra qualquer tipo de terapia. É que essa terapia, ela transformou a minha vida. Então eu estou falando do que aconteceu comigo na minha vida. Eu posso falar um pouquinho, Gleison, assim, Pode, da à minha vontade, história, assim. com Então, eu certeza. tive depressão por 9 anos, né? Tive também fibromialgia por 9 anos, mas assim, sempre fui muito alegre, muito brincalhona e de repente comecei a ficar triste,
coisas que eu gostava já não fazia mais sentido, e aquilo foi tomando conta. E antes eu achava que depressão era frescura, tá? Eu falava, isso é chilique, isso, sabe, assim, achando que nunca aquilo iria me atingir, né? Só que quando bate na nossa porta, é bem diferente, sabe? É complicado mesmo. E eu, então, passando por isso já há 9 anos, né? E quando a dor emocional é muito grande, né, Gleice, ela vem para o nosso corpo. E daí veio a fibromialgia. Para quem não sabe, a fibromialgia é uma dor que anda no nosso corpo inteiro. Cada hora dói num lugar no nosso corpo, né? Ela não é uma dor insuportável, mas é uma dor contínua que você amanhece e anoitece com essa dor. Então é um incômodo muito grande, né? E foi aí que eu conheci essa terapia. E ela transformou a minha vida, porque eu sarei de tudo isso, da depressão, da fibromialgia, porque nós sabemos, né, e nós vamos falar aqui, que ela trata tudo que for emocional, mas tem um agravante aí, né? Quando a dor emocional é tão grande, o nosso corpo fala, grita, né? E aí pode vir para outras coisas no físico, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Então, quando eu venho falar aqui dessa terapia, eu falo porque ela transformou a minha vida e a sua também, né, Grace? Exatamente. E no meu caso, nunca tive depressão, nunca tive algo profundo assim, mas a TRG me ajudou a lidar com me conhecer melhor e me aceitar por sempre fui uma pessoa com um olhar diferente da vida, uma forma de enxergar a vida. E quando a gente tem um estilo de vida um pouco diferente da maioria, a gente sofre um pouquinho de rejeição, que às vezes é do ser humano ter dificuldade com aquilo que é diferente, né? E se a Sim, gente não for resolvido, a gente também sofre, porque a gente, né, não sabe lidar. E quando sim. você se resolve, como no meu caso da TRG, você, tudo bem, ele só não sabe como eu funciono, é o jeito que pensa, e você dá até mais oportunidade dessas pessoas também te conhecer melhor cada vez mais. Então, assim, para mim foi a se conhecer melhor, me aceitar melhor, e o fato de eu me encontrar profissionalmente também, sim, é o meu lugar isso aqui, eu amo fazer isso aqui, amo estar atendendo pessoas, conhecendo pessoas. É muito interessante, né, que eu não sou do mundo de muita muvuca, muita gente ao mesmo tempo, mas eu amo me conectar com pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conhecer gente nova, ouvir um pensamento novo. Então, assim, para mim é fantástico participar da vida das pessoas e permitir que elas também participam da nossa, né? Porque Sim. a gente também temos uma entrega e uma participação na vida um do outro. A gente aprende muito com as pessoas que a gente atende. Muito. É Nós extraordinário. aprendemos o que nós queremos para a nossa vida e o que nós não queremos, né? Isso. As duas E, coisas, né? e muita história bonita também. Esse dia eu Sim. tava, tem uma cliente nova que eu estou atendendo, que ela está fazendo mais assim, que ela gosta de terapia, quer fazer por autoconhecimento, realmente ela não tem muitas coisas. Só que assim, eu falei com ela assim, cara, eu fico assim, admirado com o nível de inteligência emocional que você tem. O nível de inteligência emocional dela é muito grande, como ela lida com as coisas, com a vida. Então, assim, o que eu aprendi com ela, assim, sabe, também, porque quando a gente vai reprocessando as pessoas, a gente vai vendo como que é a capacidade, a maturidade, né, de cada um. E o nível de inteligência emocional dela é extraordinário. Então, assim, você encontra pessoas que viveram coisas que você olha assim e fala, nossa, você aprende com elas também, né? Como que tem pessoas assim? Você ajuda elas a lidar com as situações e, ao mesmo tempo, aprende como que é possível suportar e passar por coisas e estar vivo e viver, porque tem coisas que você tem pessoas Verdade mais isso. leves, tem pessoas que passam por coisas que você fala assim, como Muito pode? verdade. Mas, enfim, Dalva, Sim. para você que está conosco, o que de fato é essa terapia, né? TRG?
terapia do reprocessamento generativo. Vamos pegar um pouco a sigla aí, né? Sim. TRG, terapia de reprocessamento, porque acontece um reprocessamento, terapia, porque é uma terapia, né? E é generativo, porque nós acreditamos, e de fato o que acontece, cada reprocessamento que acontece, há uma maturidade. O nível de maturidade que vai acontecendo é muito grande. A pessoa passa a enxergar a vida por causa da neuroplasticidade, essa questão toda do cérebro enxergar diferente, ela passa a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Passa a lidar com as coisas da vida, as dificuldades da vida, as situações da vida, de uma forma totalmente diferente. E podemos falar isso porque tanto eu como a Dalva, nós nos submetemos à terapia, né, Dalva? É Sim, importante falar isso aqui, porque não somos obrigados dentro do nosso curso. Agora, temos a oportunidade e fizemos questão de passar, primeiro que por ser uma terapia ótima e maravilhosa, e outras porque como que a gente vai participar, falar de algo, ajudar alguém se a gente não submeteu aquilo, né? Então, nós estamos falando de algo que nós vivenciamos. sim. Então, hoje, a forma como eu lido com a vida e respondo às coisas é totalmente diferente depois de passar por esse processo da TRG, porque é realmente uma terapia que algo acontece onde a maturidade é outra. Então, é uma terapia que lida diretamente com as nossas emoções, com as feridas, direto na raiz. É uma terapia onde que ela não resolve, você não é uma coisa que se resolve racionalmente, ela se resolve nas emoções. Sim. A diferença está aí. Se resolve emocionalmente. E ao se resolver emocionalmente, a forma de comportar e de lidar com as coisas mudam. Vamos lá dar um exemplo. E voltando que a Dalva disse aqui, né? Nós não estamos aqui com o objetivo de falar a TRG é a melhor de todas, as Não, outras técnicas não são boas. Jamais. não Pelo mais. contrário, nós somos um exército de terapeutas juntos, cada um com sua abordagem, fazendo bem, ajudando Sim. É uma pessoas. Nós não corrente estamos do bem, né? isso, não estamos aqui para dividir. Nós Não. estamos aqui, pelo contrário, para somar, Não. né? Mais uma técnica inovadora, ótima, e que às vezes vai identificar, pessoas vão identificar mais com elas. Verdade. E eu atendo pessoas que precisavam muito passar por terapias e passou pelas outras e não conseguiu, não se adaptou. E veio para o TRG e falou: não, essa aqui é o que eu estava precisando. Então, assim como tem gente que às vezes pode adaptar mais com outras. Mas, Sim. enfim, é uma terapia que a diferença dela é porque não é algo que se resolve racionalmente, não é algo que você precisa falar e ao falar você entende o que aconteceu com você e busca ressignificar aquilo que você passou. É uma terapia aonde resolve emocionalmente, por isso que muitas das vezes, agora mesmo eu estava no atendimento conversando sobre isso com o cliente, né? Que muitas das vezes as coisas estão mudando, mas nem você entende ainda o que está acontecendo. O que você sabe que você está lidando de forma diferente, porque eu mudei. Sim. Certas situações não me desconfortam mais. Então, quando começa a fazer a terapia, a tendência é muito essa, porque ainda não entende, porque resolve primeiro emocionalmente. Mas eu tenho o costume sempre de dizer, quando nós vamos chegando mais profundo na terapia, as coisas começam a fazer mais sentido. Ao encontro do racional com o emocional e fecha aqui. Mas primeiro vai se resolvendo de dentro para fora e é o diferencial dessa terapia, né, Dalva? Sim, é isso mesmo. Porque quando o cérebro reprocessa, né, uma experiência, ele cria novas conexões neurais, né? Que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, aquilo que você lembra, mas aquilo não te incomoda mais, né? Você lembra com leveza, aquilo que para você era um peso, era uma carga, você lembra com leveza. Só que às vezes demora um pouquinho, né? Para você, por exemplo, tem casos de clientes minhas que tomavam remédio ou que tinha
assim, por exemplo, não podia ficar um dia sequer sem o remédio. E aí acabou ficando, estava tão bem que acabou ficando uns dias, aí que percebeu, nossa, nem estou tomando mais. Mas aí pergunta, posso parar? Não. Nós não podemos dizer nem receitar remédio, nem dizer para ou não para. Vai lá e fala com o seu psiquiatra, que foi quem te receitou, né? Mas você vê o poder que a pessoa nem sente falta. E quando você tem uso, depende de um remédio controlado assim, você realmente fica dependente daquilo, né? E a terapia, ela vai transformando de um jeito que você até esquece. Eu tenho uma colega terapeuta, ela disse que tinha tanta a fibromialgia, ela não podia pisar. E aí, quando vê ela fazendo o reprocessamento, o marido e o filho estavam na cozinha tomando café, e quando ela chegou andando normal, pisando normal, aí falaram, ué, o filho falou, mãe, o que está acontecendo? Você não está mancando? O marido falou, ué, você não está gemendo? O que está acontecendo? Aí ela falou, nossa, é mesmo. Então você vê, a cura foi acontecendo, a transformação foi acontecendo e a pessoa mesmo não tinha tomado consciência daquilo, né? Ela estava tão bem. Casos de hemorragia, que iam ao médico, o médico tratava, hemorragia não cortava. O próprio médico falou, olha, provavelmente é emocional. E veio para terapia, tratou e curou a hemorragia. Então é isso, né? A coisa está lá grave, até os médicos hoje em dia já têm essa noção, né, Gleice, de que o emocional afeta tudo na nossa vida, tudo. Muitas vezes é físico, muitas vezes é espiritual, mas o emocional equilibrado, a sua vida dá uma equilibrada assim de uma forma geral, não é verdade? É verdade, justamente. E aproveitar o gancho aqui, o Everton, Sim. Everton Lucas, psicoterapeuta, colocou aqui, aconteceu comigo. A mudança acontece sem que percebemos. Sim, por Então, isso eu é estou isso citando aí. esses exemplos, né? Você não percebe, quando vê já aconteceu, e Isso. você fala, nossa, isso mesmo, nossa, que bênção. No meu caso, eu ficava na cama, jogada, não tinha ânimo para nada, às vezes ânimo nem para me arrumar, sabe? De repente voltou aquela vontade de sair, de ver gente, de eu gosto de abraçar, sabe, de estar com pessoas também, mas eu estava vendo o mundo cinza. O depressivo, ele vê o mundo cinza. E de repente foi voltando aquilo e eu nem percebia, mas quando vi eu estava já, quando vi eu já estava pronta para sair, convidava, eu já eu falei, e quando eu senti que Exatamente. estava curada, eu falei, nunca mais eu recuso um convite, sabe? Me chama, eu vou. Porque só quem viveu sabe o quanto é triste você viver jogado em cima de uma cama, desanimado, sem ânimo para nada, para nada, para nada. Você não vê cor na vida, você não vê motivação para nada, né? Então é muito bom, né? E é o que você falou mesmo. A gente não percebe, como o Everton falou, quando vê. Às vezes demora um pouquinho, né, para você ver a solução, os resultados, mas quando vem, vem de uma vez, né? Isso, isso. E é bem interessante a forma como isso acontece. E pegando o gancho aí, igual você falou, é uma terapia que é emocional, mas eu também tenho casos de pessoas que eu atendo que tinha fibromialgia e simplesmente falou, nunca mais tive. Sim, sim, Eu tenho sim. uma também que é a questão de resistência à lactose. Ah, então vocês estão dizendo que a TRG cura essas coisas? Não estamos falando isso. Nós estamos falando que aquilo que é de origem emocional, Emocional, né? sim. É, Sim. Agora tem vários outros fatores. A gente isso. não está oferecendo cura para fibromialgia, oferecendo. A gente só se for algo que tem raiz emocional, acontece. No meu Porque caso era. Então, por isso teve essa solução, né? Mas eu conheço pessoas também que passaram pela terapia e continuam com a fibromialgia. e, E não muito é, importante falar não isso. tem Né? casos e casos, né? Sim. Isso. E é importante também hoje, como que a gente está tendo um movimento muito grande para a saúde emocional. E você falou de depressão. Até pouco tempo atrás ainda, falava assim, tem que pôr uma enxada na mão dessa pessoa, tem que, né? Então, a falta de compreensão com essas dores emocionais são muito grandes. E pensa o tanto que as pessoas atrás sofreram. Porque Sim, ainda existe um preconceito, mas sim.
hoje ainda tá, já começou a entrar na era que fazer terapia é chique. Sim, Tem ainda lá é. o seu grupo que ainda tem preconceito, mas nem se compara. A terapia é legal. Tem essas bandeiras hoje, né? Você vê toda hora um falando bem de terapia. Mas você pensa aí, né? Vou pôr até minha infância aí, por exemplo. Até os anos 2000, era ainda muito fechado a questão. Se você vai no terapeuta, se você vai no psicólogo, alguma coisa, As você pessoas tá meio lelé, escondiam, né? né? Elas Você tá, escondiam, né? e, Escondiam. Por exemplo, ia no cardiologista, falava, ah, fui no meu cardiologista, fui no meu fisioterapeuta, fui no meu. Mas não falava, o psicólogo, o terapeuta, escondia, porque parecia vergonhoso falar que ia, porque tinha uma mentalidade de que quando você fazia uma terapia, você ia a um psicólogo, você tinha problema mental, né? E não é, são problemas emocionais, que é totalmente diferente, não é verdade? E hoje o pessoal dizia, louco, isso é para louco. Hoje, louco é quem não faz terapia, né, Grace? com Que a certeza, terapia é para todos, né? porque a necessidade, né? Isso Sim, sempre foi necessário. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Há quem pense um pouco diferente, mas pelo menos a alma e o corpo, acho que há mais crenças aí. Então, se você pegar aí, você tem emoções. Nós somos seres que lidam com emoções. E as emoções, elas movem a nossa vida, né? E, sim, inclusive, a gente pensa que todas as nossas ações, como movemos e andamos, é racional o tempo todo. E, na verdade, é o nosso inconsciente que está governando tudo. E aquilo que está gravado lá, que gera meu comportamento aqui. sim, Então, terapia é a oportunidade de cuidar de si mesmo e cuidar do próximo. Porque quando eu sim, estou bem resolvido, é gostoso conviver com pessoas bem resolvidas. É muito bom. E, ao sim, contrário, é um pouco mais desgastante, né? sim, Então, sim. Dalva, vamos entrar nas perguntas, porque se nós dois aqui já vi se deixar, a gente faz 5 horas de live. E, É tão bom falar do que a gente é, entende, do que a gente gosta, né? É muito e bom, né? eu acredito que essas 10 perguntas vai responder muitas coisas aí, que a Sim, gente selecionou com muito carinho, né? E, e vamos estar eu respondendo uma, depois a Dalva responde outras. sim, E essas perguntas são chaves que vão ajudar aí você compreender um pouco mais a abordagem da TRG e o que é e que não é, né? sim, Então, uma pergunta que eu vou começar respondendo a primeira aqui, Dalva, e aí sim. você responde a segunda, tá bom? Tá ótimo. Uma das perguntas que mais nos fazem, pelo menos acredito que também faz muito para a Dalva, que a gente conversou sobre isso, e faz, sim, direto para mim, é hipnose? As pessoas têm essa dúvida, porque quando fala de raízes emocionais, que vai lidar com as dores do passado, a pessoa já logo tem essa ideia. E não estamos aqui também para falar bem ou contra a hipnose, só estamos falando o que é o que não é, tá? Sim, Não se trata de hipnose, jamais. Então, TRG não é hipnose. Você fica consciente. É uma abordagem que você faz junto com o terapeuta, você está totalmente consciente, há um acesso às suas memórias dentro de um ambiente terapêutico, né, com uma abordagem que você tem uma formação para isso, você tem toda uma técnica que você aprendeu isso, formou para isso, um ambiente seguro, aonde que você vai reprocessar, fazer você vai rever coisas, mas não vai vivê-las de novo, tá? Vai rever coisas e aonde vamos lidar com essas raízes emocionais, mas você fica consciente. O máximo, o que acontece? Você vai estar concentrado, a concentração mais profunda naquilo que você está fazendo. Vai se alguém bater na mesa, você ouve, se alguém te chamar, alguém bateu na porta, você ouve, alguém bateu a campainha, você ouve. Já que é normal a gente atender um cliente e de repente só está ele sozinho em casa e no meio da sessão alguém bateu a campainha lá e ele fala, nossa, lembrei que tem uma entrega, eu preciso. A gente vai lá e pega aí normal. Por quê? Porque sim, não é hipnose. Ele está sim, consciente. Então é importante a gente definir isso, porque é uma pergunta que tem razão de fazer, e está certo, tá? Todas essas perguntas são perguntas de pessoas que
Às vezes uma ou outra tá interesse de, às vezes, querer, assim, desqualificar a terapia, mas a maioria é porque tá com interesse de fazer. Então, tá com interesse de fazer ou de recomendar para alguém, mas eu preciso saber como é que eu vou fazer uma coisa sem saber ou que eu vou recomendar uma coisa que eu não sei bem o que é, né? Então, tá certo de você fazer, tá? E parabéns e obrigado por essas perguntas. Mas não é hipnose, você fica 100% aí, tá totalmente consciente, você ou seja, está ligado em tudo que está acontecendo, pode ficar despreocupado. Aí você Sim. pode responder a próxima, ou se quiser Segunda comentar sobre pergunta essa, fica à vontade, tá? tá, a segunda pergunta, eles perguntam assim: a TRG é regressão? Não, também não é. Na regressão, a pessoa volta ao passado e vive o evento. Na TRG, o cérebro acessa as emoções registradas, mas sem precisar viver o trauma. E de uma forma segura, consciente, controlada pelo terapeuta, e é como se você se livrasse de um peso que estava lá atrás, entendeu? Mas não é regressão. Você está sabendo tudo que está acontecendo, está ali. É como se você abrisse uma caixinha, né? Com memórias guardadas. E o cérebro vai ali, examina, organiza tudo. O que parecia que estava fora do lugar se ajeita. É mais ou menos isso, né, Cris? Mais ou menos não é isso, né? É isso, Acontece, justamente. né? Isso, justamente. Porque você não vai viver tudo aquilo de novo. A regressão, você literalmente não é isso. Não, Você vai, sim, voltar naquilo ali, e se tem algum desconforto, né? A gente vai lidar com ele, mas não é como na regressão. Pode ficar despreocupado com não é relação como a isso também. não é como ir lá, abrir a gaveta e revirar tudo, fazer aquela bagunça. Não, você vai abrir, é como se fosse uma gavetinha aqui, você vai abrir, olhar o que está desorganizado, organizar e tá tudo certo, vida que segue, né? Justamente. E é muito importante entender isso aí, porque essa confusão pode gerar, né, vários mitos, outras questões. Não é essa é realmente a proposta. Inclusive, quando a gente está reprocessando, eu sempre gosto de explicar para o cliente o próprio inconsciente que eu falo assim, quem manda na sessão é o inconsciente. A gente prepara, faz, mas aquilo que você não está preparado para lidar, o inconsciente não traz naquela sessão. Sim. Ele vai trazer, às vezes, na próxima sessão. Então, é tudo muito preparado. E quando a gente vê também, tem toda uma técnica. Que está mais pesado, a gente tem toda uma técnica. Não, vamos por esse caminho, vamos por aqui. E é tudo muito bem direcionado. Sim, verdade. É isso mesmo. A terceira pergunta, é com você, Gleison. A terceira pergunta que geralmente faz para a gente é uma terapia breve? Resolve tudo em uma sessão? Isso também é muito importante. Porque até nós mesmos temos o costume de falar, a TRG é uma terapia breve. Sim, é breve porque nós consideramos breve. Vamos lá. Porque é uma terapia que tem um começo, meio e fim. Tem toda uma técnica, uma abordagem de um início, meio e fim. É uma terapia que geralmente você não vai ficar a vida toda fazendo. Agora, resolve tudo em uma sessão? Não. A menos que às vezes a pessoa, mas não tem como. Para resolver tudo em uma sessão, não tem como. Por quê? Uma sessão, primeiro, quando você faz uma sessão só, você está ainda entrando no ambiente, conhecendo a terapia. Só por aí já não dá. Nenhuma terapia, alguém te falar que resolve numa sessão, terapia nesse modelo, né? Que não seja hipnose, que não seja nada dessas outras coisas, uma terapia integrativa, não tem como resolver em uma sessão. Então, não. Agora, vai variar de cada pessoa. Tem pessoa que às vezes vai precisar de 15 sessões, tem pessoas às vezes de 20, às vezes de 30, 40, pode ser 50, pode ser 60, e mesmo assim, 60, dependendo do que você viveu, ainda é uma terapia breve. É considerado uma terapia breve. Tem pessoas que fazem terapia a vida toda. Quer dizer então que se recebeu alta eu nunca mais posso fazer?
Pode. A diferença da TRG que a gente fala que aquilo que foi resolvido não foi resolvido, foi reprocessado. Você pode ter fatos novos, coisas novas, mas aquilo que nós lidamos, a gente chamamos de terapia de resultado. Aquilo que foi reprocessado, que você vai de novo, a não ser que seja fatos novos, fica ali resolvido, mas a gente continua vivendo. Enquanto eu estou vivendo, eu estou enfrentando situações, eu posso ter um término inesperado, eu posso ser mandado embora de uma forma que eu não imaginava, né, ser despedido, alguma coisa pode acontecer e marcar a minha vida. Então, quando a gente fala assim, que tem abordagem que a pessoa faz terapia a vida toda, eu falo assim, fica a vida toda lidando com aquela situação e aquela situação fica ali, ó. E nunca, e às vezes não move, ela só vai lá para aprender, e isso também nós não estamos contra a abordagem, só está falando a diferença, vai lá só para aprender, continuar lidando com aquilo. Sim. A abordagem da TRG é a gente ir resolver acessando as raízes de modo seguro. Então, é uma terapia breve, sim, mas não é uma terapia que se resolve em uma sessão e nem duas, tá? Eu tenho uma cliente que na terceira sessão a chave virou. Você está entendendo? Vamos dizer, na terceira sessão ela já falou assim, a TRG mudou minha vida. Agora, resolveu toda a vida dela em três sessões? Claro que não. Só que o que já aconteceu, ela fala assim, eu já frequentei outras abordagens, eu não acreditei. Ela falou assim, quando eu fui começar, eu fui lá, vou testar, porque ela foi indicação, né? A pessoa me indicou, me indicaram você, falaram muito bem de você, e eu falei, eu vou, e eu não imaginava. Quando aconteceu, eu falei, nossa. E hoje ela continua, ela tá, em vista do que estava, ela tá ótima. Mas ela assim, eu quero ir até o fim. Isso é tão maravilhoso, eu quero resolver tudo. Tem outras coisas para ser resolvida. Então, na terceira sessão, a chave virou. Quer dizer que todas as pessoas, da terceira sessão já... Não. Já tem outros clientes que a gente foi indo mais sessões para virar totalmente toda uma chave, muitas mudanças maiores acontecendo. Outros é pontuais. Já percebi que mudou, mas ainda não sei. Pontual, mas é um processo. Mas que todos aqueles que vão e fazem e que conseguiu se adaptar, né, e se identificou com a terapia, o resultado é um fato. É breve, mas também não resolve de uma noite para o dia, de uma sessão só, duas, vai depender de cada caso, de cada pessoa, né, Dalva? Sim, é isso mesmo. É como se a pessoa estivesse acima do peso ou estivesse com muitas dores muscular, os braços fracos, começasse a ir à academia e pensar que chegou lá em uma semana vai mudar tudo. Não é assim que funciona. Tudo tem um percurso, né? Um caminho a ser seguido, né? E tem pessoas que conseguem reprocessar com mais facilidade. Tem pessoas que têm mais dificuldade. Tem pessoas que não tiveram uma vida assim com tantos eventos dolorosos, né? Outras pessoas sim. Outra coisa, cada um sente de um jeito. Por exemplo, eu tive uma vida de muita escassez. Meu pai faleceu cedo, eu tive uma vida de muita escassez. Eu usava roupas que minha avó ganhava em São Paulo e levava para Minas, né, para a gente usar. Só que isso, para mim, não me deixou marca nenhuma. Eu não fico, ai, que vida escassa. Não, eu vivi aquilo, vivi, pronto, ficou para trás. Tem pessoas que não. Ai, porque minha vida foi sofrida, eu só usava resto, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova. Então, eu sinto de um jeito, essa pessoa que fica se vitimizando, ela sente e tá tudo bem. Quem somos nós para julgar, né, Gleison? Tá tudo bem, porque cada um é único, cada um sente de um jeito, né? E a minha pergunta aqui agora, por que a TRG atua diretamente no cérebro emocional? A pergunta é essa mesmo? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A quarta, né? Mas se você quiser responder essa aí também, pode. Porque eu estava seguindo aqui, mas se você quiser aí também, depois... A quarta que tá aqui para mim aqui é como a TRG resolve sem precisar falar muito. Essa mesmo. É isso mesmo. Essa é que mesmo? para mim passou aqui. Porque a TRG atua diretamente no cérebro emocional. E às vezes o cliente nem sabe explicar direito o que ele sente.
Mas mesmo assim, o nosso cérebro sabe onde está a causa. E ele vai lá diretamente, né? Nós, terapeuta, qual é o nosso papel? Nós vamos conduzir o processo, né? Mas ele vai lá e faz o caminho, mostra o que precisa ser resolvido, né? Então, não é uma terapia de fala, por exemplo. Se a pessoa quiser diferente de muitas terapias. Esse é um outro diferencial da TRG. Se você não quiser falar nada para o terapeuta, você não precisa. Você vai seguir os nossos passos. Nós temos ferramentas para te guiar, para dizer o que você tem que fazer, como você tem que agir, mas você não precisa contar. Por exemplo, você teve lá um abuso e você tem vergonha. Não precisa. Nós vamos ir te guiando e vai resolvendo automaticamente. Isso é outro diferencial da TRG, né? Já falamos aí que ela é uma terapia breve, com resultados, uma terapia que tem começo, meio e fim. Não é uma terapia que exige fala, mas normalmente as pessoas gostam de falar, elas gostam, elas se sentem bem, parece que elas falando também, elas estão reprocessando. É como se estivesse pondo para fora aquilo que está incomodando. E ainda mais hoje em dia, né, Gleice, que ninguém tem tempo de ouvir ninguém, né? As pessoas andam correndo, apressadas. Então, quando elas vêm para a gente, elas querem... Tem pessoas que chegam aqui e falam, hoje eu não quero reprocessar, eu só quero falar, quero que você me ouça. E é o nosso papel, acolher sem julgamento, né? Justamente. E a quinta você finalizou aí? Finalizei. Agora já vai para a quinta, é sua. A quinta pergunta é complementar, né? Que aí surge isso aí porque justamente tem aqueles que gostam de falar e eles falam assim, não, mas eu não posso falar, né? Aí já fica, eu não posso. Aí a pergunta é proibido falar na TRG? Jamais. Não é proibido falar. Você pode falar. A diferença é que você não é obrigado a falar. Entendeu? Não é uma terapia que exige essa obrigação de falar. Você tem, como a Dalva já falou aí, pode ficar na sua intimidade e pode falar só aquilo que você sente seguro para falar. A diferença é que você pode selecionar o que você vai falar também, né? E que resolve, na verdade, não é através da fala, por não ser uma terapia que vai se resolver racionalmente. Então, quando uma terapia convencionais mais baseada no racional e você vai ressignificar, então você precisa falar e junto da técnica, o terapeuta vai te fazer perguntas, vai te ajudar a se compreender o que você passou. E ao compreender, você vai agora buscar ressignificar o que você viveu. Só que a TRG, a abordagem, ela é diferente. Ela vai resolver emocionalmente. É como o seu cérebro funciona, né? Acessa diretamente o funcionamento do cérebro. É neurociência. Então não depende da fala. A forma dela agir não depende da fala. Então, por isso que a gente fala que não é uma terapia de fala. Mas você não é proibido de falar. Mas o trabalho, né, a técnica funciona independente da fala e você pode escolher o que você vai dizer ou não. Inclusive, tem pessoas que deram certo com a TRG justamente por isso. Cara, eu tenho dificuldade, tem coisa que eu não quero falar. E aí veio para ser atendido na TRG e está resolvendo a sua situação, resolvendo suas emoções sem precisar falar. E aí, quando o cliente se sente seguro, e às vezes tem coisas que ele quer falar, e tem uns que já gosta mais de falar, né? E a gente deixa bem claro, fique à vontade, se você quiser falar, temos o maior prazer de ouvir e temos todo também um trabalho, uma técnica como terapeutas para ajudar também, a ajudar a pessoa a se encontrar, se resolver dentro do que ela está falando. Mas o diferencial é isso. Já ela respondeu que não é de fala, né? Mas também estou complementando, não é proibido falar, né, Dalva? Não, não. Tem uma pessoa que está aqui na live, a Nilzinha Vieira, ela está falando, eu gosto de falar. É o que nós estamos falando, cada pessoa é de um jeito, né? E aí, a próxima pergunta aqui, como o cérebro reprocessa uma emoção? O cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, né? Que nós já falamos anteriormente, né? Que é a capacidade de criar novas conexões, né? E aí, quando o cérebro revisita a memória dolorosa, né, que aconteceu lá num ambiente seguro, ele atualiza o registro, né?
que o registro emocional que tem lá dentro. E aí a lembrança continua lá existindo, mas sem dor associada com esse evento, né? Isto, justamente. Aí o que nós dizemos sempre, né? Você vai lembrar, mas sem sentir dor, né? Que a gente usa muito isso na terapia, né? Você vai lembrar, mas sem sentir dor. Você vai lá, é como se fosse lá, cada coisinha que está lá fora do lugar se encaixa, não é um apagão. Você vai lembrar de tudo, tudo, tudo que te aconteceu, Ótima lembrança isso aí. mas sem sentir dor, né? É muito importante, né? Não é um apagão. É, Não, gente, você não vai esquecer o que que você viveu, tá? sim. O seu cérebro vai enxergar diferente, o seu inconsciente, né? A neuroplasticidade é isso, vai enxergar aquela história de uma forma diferente. É, E vai te marcar, não vai doer, não vai ser tão, vai ser algo tão pesado para sua vida e vai te parar, né? Ou te fazer sim. repetir padrões como antes. Mas É. não é, você não vai esquecer nada, né, Dal? Não, é como podar um jardim, né? Uma planta, que no caso seria a nossa memória, né? Continua ali, mas agora organizada e saudável, né? Cuidada, nossa mente está cuidada, está organizada, está saudável. Por exemplo, às vezes uma pessoa com emocional muito desorganizado, com muitas dores, ela passa sem querer, sem perceber, no automático, a ser uma pessoa que reclama, que resmunga de tudo, nada tá bom. Com a terapia em dia, sua cabeça boa, você passa a ser uma pessoa grata, uma pessoa que aquilo que era um problema, você só focava no problema. Com a terapia em dia, você vai focar na solução, né? Você vai ver tudo com mais leveza, com mais clareza. E é esse o poder da terapia, né, Gleide? Isso, justamente. Pode responder a sétima? Sim, por favor, que o nosso tempo está indo aqui. É importante essa aqui também, ó. É preciso acreditar na TRG para ela funcionar? Porque essa pergunta as pessoas fazem, porque às vezes tem pessoa que não, ela é cética em relação às coisas. Não, não, cara, não acredito, não Sim, acredito. E sim, assim, não é preciso acreditar, porque não é baseado em fé ou sugestão. É algo que depende da fé, se você acredita ou não. É uma técnica, é sim. ciência, é neurociência. Então, é uma técnica que, se você se submeter a ela e fazer o que precisa, ela vai funcionar, independente de você acreditar ou não. Verdade. Eu citei agora há pouco a cliente que eu atendo, que ela falou, vou ser sincero, eu não acreditei. Eu fui fazer, fui experimentar, mas não acredito. Sim. Não acreditou, mas funcionou. Porque não é sobre fé, não é algo que você precisa crer para acontecer. Não, é algo que é uma técnica, é algo que é fundamentado em ciência, baseado na neurociência e no funcionamento do cérebro. Então Sim, não precisa acreditar, precisa se submeter à técnica e passar por ela. verdade. Posso ir para a próxima? Pode É sim. uma terapia espiritual ou energética? Não. Apesar de muitas pessoas relatarem sensações de alívio espiritual, a TRG é uma terapia emocional cerebral. Ela pode ser feita por pessoas que tenham qualquer fé ou que não tenha fé nenhuma, né? Ela pode ser feita para qualquer pessoa. Só que o que vai trazer a fé, o que vai fazer a pessoa acreditar? Os resultados, né? Porque eu vou confessar para você, quando nós estamos cursando lá, fazendo a formação da terapia, a gente vai sentir, é tão bom que nós mesmos, eu passei por isso. Eu falei, meu Deus, será que é verdade? Aí, na nossa formação, pede para que nós, antes de começarmos a reprocessar outras pessoas, a trabalhar com a terapia, nós temos que passar por uma terapeuta já mais preparada e depois temos que fazer um estágio, atender no mínimo 40 pessoas, né? Gratuito, que é para você, né? E aí eu passei pela terapia, eu vi os resultados, mas você sabe como é que é, mineiro, né? Desconfiado, né? Aí eu falava, meu Deus, mas eu quero eu atender os meus clientes para ver se é tudo isso mesmo. E aí, quando você começa a atender e vê a transformação, nossa, é uma emoção, é uma. Porque é tão bom que a gente mesmo que fez a formação fica, será que é tudo isso?
Você passou por isso também, Grace? Justamente. Na verdade, para ser sincero, quando eu comecei a fazer a formação, Hum, é, a princípio, quando eu vi aquela explicação, porque é muito diferente, né? Eu esperava uma formação bem parecido com a terapia convencional. sim. Quando fui a explicação, eu fiquei assim, gente, é muito diferente, mas eu fiquei muito apaixonado de verdade Sim, mesmo. é Mas apaixonante. o fato é que você fica ali emocionado e tudo mais, mas a gente quer ver, né? Sim, Principalmente porque ninguém quer fazer, né? é algo que você vai colocar a sua pessoa, né? A quem Sim, você é. Você vai se apresentar como sim, terapeuta e vai cuidar de outra pessoa. É uma responsabilidade, muito né? grande. É. Uma responsabilidade enorme. Cuidar das emoções das pessoas, né? Então, mas quando eu comecei a experimentar realmente e ver os resultados e a alegria das pessoas e passar, né, pelo sofrimento de pessoas com casos bem pesados e vencer junto com elas, assim, é uma coisa assim, não dá para explicar a gratidão que no coração da gente, a alegria no coração da gente de poder estar ajudando e ver vidas sendo mudadas e transformadas e a gente poder participar disso. Mas é normal que a gente queira ver mesmo, né? Mas é Sim, importante falar sobre isso porque as pessoas, ela já me fizeram muito essa pergunta também, é espiritual, né? E, inclusive, é até importante eu pegar um gancho nisso aí, por eu ser pastor também, aí por isso, às vezes, fazer essas perguntas, e eu poder falar que claramente não tem a ver com fé, tem a ver com consciência, né? E a gente aplica totalmente emocional e algo que acontece dentro de uma técnica. Por mais que muitas pessoas às vezes vai sentir alívio espiritual, claro. Se você se resolve emocionalmente, você também consegue se conectar melhor com a sua espiritualidade. Isso é fato. Quando a sim, gente está bem emocionalmente, abrange toda a nossa vida, né? verdade. É isso mesmo. Beleza. Posso ir para a próxima? Pode ir. Anota. Tá. Essa nova é ótima, eu gosto muito dessa aqui, porque, inclusive, a Neuzinha Vieira e a minha mãe, tá? Ah, é? Maravilhosa, Menina. linda, isso. E só destacar um pouco aqui, também aqui, eu quero só destacar um pouco aqui, a Solange confirmou para a gente aqui, né? Muitas pessoas procuram a TRG justamente porque não precisa falar, né? Sim, Isso. Ela comentou que também é terapeuta, né? E ela está aqui sim, confirmando com a gente, terapeuta TRG também. A gente sim, está participando e comentando, confirmando o que a gente está falando aqui. É um sim, diferencial. Então, sim. assim, a nona é ético atender pessoas próximas, amigos ou familiares? É muito importante essa pergunta, por quê? E as pessoas assustam bastante, porque sempre se soube que o psicólogo ou né, o psicanalista não pode atender pessoas próximas. Então, quando a gente fala, não, mas que isso? E às vezes quem já conhece fala assim, não, mas eu vou ver se arruma, se eu indico você, porque não adianta, você não pode atender pessoas próximas. Aí quando eu falo assim, não, na TRG a gente pode. Mas como? É possível? Né? Então, assim, na TRG a gente podemos sim. É ético se você tem um bom relacionamento com essa pessoa, né? Um relacionamento ético, de respeito, e você não tem nada pessoalmente com essa pessoa que impeda. Claro, como é que você vai ser atendido pela sua esposa ou seu marido se você não tem uma boa convivência com ele? Se você não tem, se vocês têm alguma coisa ali que não tem, vocês não vão conseguir. Mas se tem uma boa convivência e não tem nada diretamente um contra o outro, tem uma convivência boa e ética e profissionalismo, a TRG não impede. Por quê? Justamente porque não é a terapia baseada na fala. Ou seja, a pessoa próxima, ela não precisa contar os detalhes. Então Sim. não deixa de ser ético porque ela não precisa falar que o problema que ela está enfrentando é o marido dela, um exemplo que eu conhecer, ou o problema que ela está enfrentando diretamente ele tal coisa que aconteceu, ou um abuso, ou algo assim, foi alguém que a gente conhece.
Então, ela tem toda essa cobertura por ser uma terapia que você não precisa esmiuçar a intimidade das pessoas. Então, por isso que é permitido e é ético, mas, claro, nem todas as pessoas vai ter condição de fazer se não tivesse essa proximidade. Eu falo assim, no mínimo tem que ter uma admiração pela pessoa, pelo terapeuta que você vai atender, vai te atender. Porque Sim, se você não conseguir ter essa admiração e ver nela essa admiração no mínimo e respeito e sentir que você pode ser realmente ser reprocessada por ela, não tem como, porque você não vai conseguir realmente passar por isso. Mas dentro da TRG nós podemos atender e, inclusive, eu vou falar que eu já falei já várias vezes, eu atendo a minha linda esposa, que já está até aí comentando, a Mari Rodrigues, eu faço terapia e posso dizer que realmente funciona. E ela só esqueceu de dizer com quem que ela faz a terapia. E assim, eu atendo a minha esposa e é maravilhoso, né? E também, que já prontificou aí também aí, e não tem. Eu só tô falando, eu atendo outras pessoas, mas só tô falando daqueles que eu sei que não tem problema eu falar. uhum. Atendo minha mãe. E é uma alegria, e ela gosta muito de falar, como ela falou aí mesmo, né? E ela aproveita, então, para ter aquele tempo maravilhoso com o filho, né? Que está ali de Não, terapeuta, mas ela ser atendida e ela fica muito feliz com isso e tem gostado muito, o resultado tem sido maravilhoso. Então, assim, dentro da TRG podemos sim, a TRG permite atendimento pontuais entre colegas ou pessoas próximas, desde que haja neutralidade sim, e respeito técnico. Mas sim. quando há vínculo emocional intenso, o ideal é encaminhar para outro terapeuta. Sim, Então, é só inclusive, eu perguntei para minha esposa, ó, tá tudo bem, a TRG é ótima, mas se você não sentir bem para ser atendido por fique à mim, vontade. eu fico à vontade, eu vou procurar. Não, você sempre foi, eu tenho essa honra, graças a Deus, você sempre foi meu terapeuta e não é agora que vai deixar de ser. Que Então, bênção. estou muito feliz com isso. Mas não se sinta mal ou constrangido se alguém, né, se algum terapeuta está assistindo aqui e alguém da sua família não aceita, às vezes não é problema com você, às vezes a pessoa realmente prefere ser atendido por outra pessoa, né, Dal? Sim, e também o único caso assim que não é indicado é, por exemplo, se o problema for o marido, por exemplo, se a sua esposa tivesse um trauma, que esse trauma você, marido, havia causado nela, aí não pode. Mas se não foi, pode atender o pai, a mãe, o filho, o marido, todo mundo, não tem problema, né? Isso, inclusive você viveu essa experiência também, né, Dal? Sim, E sim, é maravilhoso. é Sim. maravilhoso. Posso Uhum. responder a 10ª? Sim, já chegou na 10ª já aí. Ah, quais os problemas que a TRG resolve? Que ela ajuda a resolver tudo. Medo, ansiedade, depressão, tudo que for emocional, né? Vamos especificar bem. Depressão, ansiedade, medos, fobias, traumas, relacionamentos em geral com pai, filho, marido, mulher, né? Autossabotagem, tudo que for emocional, a TRG resolve. E se alguma coisa que o emocional levou para o físico, como foi o meu caso, eu tive depressão e a depressão me causou a fibromialgia, até a fibromialgia ela tratou para mim. Ótimo, ótimo. Sim, essas são as 10 principais perguntas que nos fazem e espero que ajudou você a compreender melhor a TRG, tanto quem está assistindo agora, outros que vão assistir depois. E do demais, fique à vontade para perguntar, Tem tanto aí comentários nos aqui. comentários. Tem Pode, comentários. pode Você falar. quer ler? Ou posso ler? Pode ler. A Rosimar está falando assim, exatamente, a maior recompensa dessa profissão é ver resultados e mudanças na vida de cada pessoa. A Loreci está falando, é verdade, não tem coisa melhor quando o cliente fala, não dói mais nada. Olha que bênção, né? A Rosimar, novamente, falando, eu falo sempre isso, minha maior mudança foi no aumento da espiritualidade, intimidade maior com Deus. Olha que bênção. A Maravilha, maravilha. Marili, eu faço terapia e posso dizer que realmente funciona. A Marili de novo. E meu marido é o meu melhor terapeuta. Ah, é a sua É a esposa, né? esposa. A Neuzinha está falando, é verdade.
São esses comentários que tinha aqui, Grace. Beleza, ótimo. Acho linda essa questão aí, né? E eu quero aproveitar o gancho, porque é, há muito, eu sou pastor e muitos ainda têm dificuldade de aceitar a terapia. E olha que lindo o relato aqui da Rosemary, né? A Rosemary, né? Ou Sim, Rosimar, da Rosimar. A maior mudança foi o aumento da espiritualidade. E eu atendo bastante pessoas que vêm e têm esse relato. Por quê? Porque se você está bem resolvido emocionalmente, tudo muda. Então a sim, conexão com Deus tende a melhorar. Né? Não é a terapia espiritual, é emocional. Mas sim. se o emocional resolvido, você tem mais paz até para orar, para ir para a igreja e Tudo. fazer uma obra de caridade, ou fazer, né, aquilo que te conecta. Por quê? Você está bem, você está resolvido. Então, é isso. Não é espiritual, é emocional, mas é a mesma coisa. Se você está lá mal fisicamente, com alguma enfermidade física, você foi no médico, resolveu ela, a sua vida espiritual vai melhorar ali, porque você agora Sim, não tá, aquilo ali, às vezes a dor é tão intensa, a situação é tão intensa, que você não consegue nem concentrar, nem consegue ler uma Bíblia, não consegue caminhar. Resolveu, mudou a sua vida. Então, para que a gente não tenha nenhum preconceito contra isso. Então, aquilo que nos ajuda fisicamente e emocionalmente também nos beneficia espiritualmente. é verdade, é verdade. É como se, falo sempre assim, é como se nós carregássemos uma mochila cheia de pedra, né? E cada etapa da terapia, assim, você vai se esvaziando, vai tirando uma pedra ali daquela mochila. E aí, quando você termina a terapia, é como se aquela mochila tivesse leve, o caminho tivesse mais calmo, mais tranquilo, né? Então, é muito bom mesmo, é maravilhoso, né, Grace? Isso. Tem, Ô, o pessoal tem Dalva, que experimentar, né? Para confirmar o que nós estamos falando, né? isso. Tem uma propaganda antiga aí que falava experimentar, É, tem que experimentar, né? é verdade. Dalva, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui, ajudando, respondendo essas perguntas. Tenho certeza que vai ser fundamental. E aproveita e fala que se alguém, né, interessar contratar o seu serviço, fazer terapia com você, né, conhecer um pouco melhor através de você, Sim, como é que te encontra. sim. Eu que agradeço, viu? Gratidão pelo convite. Uma alegria imensa estar aqui com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você. E te Obrigado. admiro muito como profissional, como ser humano que você é. Já nunca te vi pessoalmente, mas a gente fala muito, né, pela telinha. Então, um prazer mesmo para mim. Quem quiser contratar os meus serviços como terapeuta é Dalva Master Terapeuta. E quem não nos segue lá nas redes sociais, né, Grace? Vai lá, basta nos seguir, porque todos os dias nós estamos colocando lá mensagens, falando sobre a terapia. Você vai estar conhecendo mais o poder de transformação que a terapia tem na nossa vida, né? E eu também, Gleicio, atendo casais. Eu tenho terapia para casais, o meu nicho é relacionamentos, né? Mas nós atendemos tudo que for emocional. Meu foco também é mais mulheres do que homens. Atendimento infantil também não faço, mas nós temos amigos terapeutas e nós vamos indicando, né? Se precisar, infantil a gente indica, transtornos sexuais para homens. A gente indica os amigos também, homens terapeutas, né? Será uma alegria para nós atender e indicar também para os nossos amigos. E você, como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Isso, Contratar isso. seu serviço. Eu também, desde que eu me formei, a gente acabou se conhecendo aí através até mesmo dos grupos dos terapeutas aí, né? Eu me identifiquei muito com o seu trabalho, com a abordagem, com a forma de ver, né? A gente tem uma forma muito bacana. Então, o carinho é recíproco, tá? Gratidão. Sim, primeiramente, para me encontrar aqui mesmo no Instagram, é o caminho principal mais fácil de encontrar aí, né? @Gleison Rodrigues Terapeuta. Essa live vai ficar compartilhada entre nós aqui também, fica fácil você depois seguir aí. Quem pode me seguir, quem me segue pode seguir a Dalva também. Nós somos
seguidores, a gente são, troca seguidores, né? e somos um time focado em ajudar a humanidade. Tá? Tem Sim, espaço para todo mundo. Né? sim. Não temos Então, rivalidade. Aqui nós somos parceiros. isso. E igual nós falamos também, temos pessoas para indicar. Eu também, dentro do o meu nicho principal, que assim que eu bem identifico, é, é relacionamentos também, mas relacionamentos familiares é o que eu mais lido, né? E aí abrange tanto o relacionamento marido e mulher, como a família em si. Tem lidado muito com atendimento com filhos com pais narcisistas, e tem sido um sofrimento muito grande, e a gente tem vencido, tem lidado muito com essa área, e tem lidado questões também, compulsão sexual, tem atendimento nessa área, abuso sexual, lido muito. Então, essa é a área que eu mais atendo dentro disso aí, relacionamentos. E tenho habilidades aí, facilidade, e atendo muito bem tanto homens como mulheres. Então, assim, dependente do público, me sai muito bem. E, particularmente, gosto mais de atender as mulheres. Eu acho a mente da mulher algo fantástico, mas gosto também de atender os homens. Mas é maravilhoso a forma, a mente da mulher, como a mulher se entrega, né? A mulher se entrega. Nós somos Espero que maravilhosas, as mulheres são maravilhosas. maravilhosas. E os homens têm que aprender, aos poucos os homens vão se aprender a se entregar dessa forma, né? Então, nós Verdade. somos diferentes um pouco, então, mas é muito gostoso essa troca. E posso falar isso com, graças a Deus, com muito respeito, até com a minha esposa me ouvindo. É tão interessante isso que ela trabalhava, antes de eu me formar como terapeuta, ela falava com as amigas dela para entrar em contato comigo para ajudar, para dar conselho, você acredita? Acredito. E a sua esposa é linda, maravilhosa. Eu acompanho vocês aí. Ela é muito linda. E isso, Forma um então, casal assim, lindíssimo. eu só realmente também não atendo infantil, não é uma área que eu me identifico. Então, Eu que também eu me não. sinto tão preparado e identificado. Então, por isso eu não atendo, porque se eu não puder sentir, estar o melhor, o máximo preparado, então, por mais que é uma profissão, né, recebo por isso, mas não é